Olá, 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 galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Uau, quanta luz! Fez-se a luz, gente. Eu tô aprendendo a mexer com essas luzinhas, tá? Então, vocês não riem, não. Vocês são meus amigos, vocês têm que me ajudar, que eu tô aprendendo a mexer com isso. É isso aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para o Pérolas em Live, live extra, como eu falei para vocês, hoje é meio-dia, teríamos uma live extra hoje falando sobre educação infantil. Por quê? Porque nós estamos na semana Perolando na Educação, e essa pastora maravilhosa que vai trazer para nós a palavra hoje, ela é pedagoga formada, ela já tem todo um âmbito, todo um conhecimento, e ela vai nos ensinar um pouquinho sobre como é cuidar, criar, educar a criança. Gente, eu não sei vocês, mas se eu tivesse meus filhos ainda pequenos, eu adoraria participar de uma live como essa, mesmo com eles grandes, porque a pedagogia, ela cuida da educação no geral, tanto dos pequenos, quanto dos médios, quanto dos grandes. Médico, eu digo os adolescentes, vocês sabem, né? Quanto dos grandes, que somos nós, os adultos, ou mais conhecido como as crianças crescidas. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a educação infantil. Hoje, pela tarde, nós já falamos sobre a educação, perolando na educação. Foi até 2 lives, né? Foram 2 lives. Falamos um pouco sobre o que é educação. Falamos sobre como funciona a educação na Suíça, como funciona a educação na Polônia, um pouquinho sobre como funciona em Portugal. Amanhã nós falaremos sobre déficits da educação. Então, olha só, tudo com base na palavra, tá? Ai, que palavra que você tirou, Evelyn, para poder falar de educação com o povo? Josué 1:8. Medita nela de dia e de noite e serás bem-sucedido. E eu também aproveitei para trazer a palavra sobre 1 Timóteo 4, versículo 15. Se você assumir essas responsabilidades, se você estiver mesmo em cima daquilo que Deus tem mandado, se você obedecer aquilo que Deus mandou e mostrou, então você terá êxito e todos falarão do seu progresso. Ou seja, a educação, ela é a base para todas as coisas. E é sobre ela que nós vamos falar esta semana. Então, eu já quero chamar rapidamente aqui a nossa querida amiga, pastora, lindérrima Amanda, que vai trazer para nós um pouquinho sobre a educação infantil. Cadê ela aqui? Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Mande seus convites, chame o pessoal, muito obrigado. Esse batom, gente, eu comprei essa semana, é que chique no último, dá por... Maravilhoso. Fazendo propaganda do batom alheio. Ai, Tudo Deus, bem, Amanda? tudo, o negócio tá caindo aqui. Eu tô conseguindo te ver bem. Tá um pouco escuro. Tá, mas eu não tô conseguindo arrumar aqui a iluminação, que eu tô no quarto da Giovana. Amém. Então tá em casa, tá em casa. Primeiramente, né, quero agradecer você que mesmo em meio a essas tempestades que nós temos passado, né, porque nós passamos por lutas, passamos por tempestade, e você prontamente falou, opa, eis-me aqui. Amém. Peraí, só ver se eu acho a lanterna aqui. Tá bem. Gente, com castelo aí. A Amanda, ela é pastora, uma das pastoras mais jovens que eu já vi, que eu estava na consagração da Amanda, um amorzinho de pessoa. A mãe dela é a pastora Luísa, e o pastor Sérgio, seu pai, eles moram em Itajubá. Tem uma princesa linda também, a Giovana. Estamos aqui todas numa família sacerdotal. Nós estamos falando de uma família que soube trazer a educação para os seus filhos de uma maneira que os filhos pudessem também seguir o caminho que eles ensinaram. Isso é um exemplo. Eles servem para nós para mostrar que funciona assim. Nós falamos um pouquinho no Tropa de Elite semana passada sobre Maria. A Susana Calfi pregou sobre Maria e ela falou algo
interessante que eu não tinha pensado. Maria Nossa. levou, Maria, olha só essa, Mandita. Maria Uhum. levou, gente, a Jesus para uma terra estranha. Eles fugiram para o Egito, para que Jesus não fosse morto pelo rei que estava, né? E o Egito simboliza o quê, gente? Simboliza o mundo, simboliza todas as coisas que o mundo tem. Então, pensa Maria, que estava lá na terra dela, onde todo mundo estava focado em um único Deus. Era mais fácil pregar para Jesus, falar para Jesus sobre aquele único Deus lá na terra em que eles moravam, e de repente ela tem que levar ele para uma terra onde tem N deuses, onde tem N culturas, N situações, e educar o filho ali e o filho não se desviar. Então, Maria é um exemplo para mostrar para mim, mãe, para vocês, mães e pais, Amanda, futuramente mãe, né? Um futuro bem longínquo, assim, por favor, bem longínquo, mãe, para mostrar para nós que nós podemos sim educar os nossos filhos dentro da presença do Senhor e eles não se desviaram desse caminho, como está em Provérbios. Então, Amandita, eu queria que você se apresentasse, né? Eu quero já saudar todos que estão chegando, Pastor Rodrigo, Wanda, Cris Buffet, Aline, Fernanda, Vilchat é um missionário, né? Que esteve aqui. Sejam todos bem-vindos, a paz. E agora a pastora Amanda vai se apresentar. Bom, vamos lá então. Para quem ainda não me conhece, eu já estive aqui no Pérolas algumas vezes já. Já tive a oportunidade também de estar numa palestra, vou falar uma palestra, mas não foi uma palestra, foi um dia inteiro, né? De palestra tá com Bíblia, A maravilhoso, maratona. maravilhoso, aliás. Perfeito, sem defeitos, como diz a minha irmã. E, bom, meu nome é Amanda, eu sou pastora, com, como vocês já sabem, e eu fui consagrada bem novinha, com acho que 24 para 25 anos, alguma coisa assim. 24 você tinha? Acho que era 24 para 25, alguma coisa assim. E a primeira pessoa, eu sempre falo isso, toda vez eu vou falar isso, porque quem é novo aqui não sabe, mas a primeira pessoa que, na hora que eu levantei, depois da minha mãe, foi me abraçar e lançou uma palavra de Deus sobre a minha vida foi a nossa pastora Evelyn. Então, assim, ela é uma pessoa chave no meu ministério, uma pessoa chave na minha vida, uma grande intercessora. Toda vez que eu estou num dilema muito grande, eu não penso duas vezes. A pastora Evelyn tem que estar orando junto comigo, porque senão não vai. Então, é muito, muito, assim, é uma, graças a Deus, mesmo não morando perto, mesmo não estando perto, a nossa ligação, gente, se estiver vibrando aí, perdão se tiver barulho aí, é porque o pessoal está perguntando da mãe e tudo mais. Isso, aí vem as respostas. Mas, assim, é alguém que eu me espelho muito, é uma mulher realmente que, de honra, sabe? Então, a gente tem que dar honra para quem merece. Então, Vai, gente. a pastora Evelyn é uma dessas mulheres. Sou formada em teologia, atualmente não estou trabalhando na área, mas sempre estou desenvolvendo pesquisa e material para poder também na igreja, porque eu sou responsável hoje pelo departamento de educação cristã da igreja. Então, eu lido com os professores, né, da escola bíblica, dos cursos, tudo. Então, a gente tem que estar se atualizando toda hora. É necessário se atualizar, né, Amanda? E eu acho interessante porque quando eu era pequena, eu sempre escutava as pessoas falando assim, às vezes levavam um CD para tocar na igreja e falavam assim, gente, não tem tempo de ensaiar, mas é para Deus, então Deus entende. Aí eu ficava assim, meu Deus, mas como assim? Como assim? Jesus? Como assim? Não, isso está errado. Desde que nós falamos, isso está errado. Não é assim, para Deus não é qualquer coisa. E infelizmente acho que há muito disso, né, no nosso meio. Muitas vezes a gente relaxa um pouco em vários quesitos, e principalmente nessa área, né, de educação cristã, tanto dentro da igreja como nas nossas casas, porque a gente acha assim, é para Deus, Deus
Deus entende que eu não tenho tempo, Deus entende. A desculpa do Deus entende é muito bonita, mas não adianta nada, porque na hora que ele voltar vai ser lindo também, né? Ele vai entender que você quer ficar. É assim, a gente quer com perfeição as nossas bênçãos, mas não queremos entregar perfeição para o nosso Deus que é perfeito. Exatamente. Falou Chega a ser tudo. até paradoxo. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. É, tem uma porrada de curso aí, um monte de curso de, de extensão, de especialização focado para tanto na educação cristã como nas áreas de psico, neuro, são áreas que eu gosto Olha, muito. Oi? não sabia que tinha essas especializações. Para educação Tem. cristã até, olha que legal. Então, e aí, é, com isso, é, eu aproveito tudo isso, principalmente hoje, nesse exato momento, para desenvolver as coisas para dentro da igreja também. E eu falo para você, Amém. às vezes você está aí, você acabou de se formar, ou você tá numa determinada área, busque, porque assim, na nossa igreja eu vejo muito pessoal do louvor falando isso, pegando no pé, olha gente, vai estudar, vai fazer uma aula de canto, vai fazer alguma coisa. Só que a mesma coisa vale para quem tá, sabe? Que seja no diaconato, vai se especializar, vai fazer um curso de mesa, possa, para fazer a mesa da ceia, sabe? É, Vai se especializar naquilo que é o seu chamado dentro da igreja. exatamente. Vai, sabe? Vai buscar. Não estou falando para você pagar uma faculdade, porque eu sei que é caro. Eu mesma, graças a Deus, eu consegui bolsa na pedagogia. E assim, foi uma bênção. Então eu sei que estudar não é barato. E mesmo com bolsa ainda saiu carinho, porque, né, como eu falei, curso e tudo mais, tal. Mas mesmo assim, hoje tem canais aí no YouTube, à torta e à direita, que você acha um monte de coisa interessante. Então tem informação, às vezes, tem informação de graça no Instagram. Então aproveita, tem gente, agora na quarentena, no início do ano passado, teve diversos sites que disponibilizaram muitos cursos, pastor. Olha Muitos aí. cursos. A Fundação Getúlio Vargas é um deles, que tem um monte de cursos que você pode fazer, não só na área da E tudo educação, mas também, online. e tudo online, também na área financeira, de organização doméstica, tudo. Então, assim, A você pode. educação ela está aberta, ela tem as oportunidades. O problema é que talvez nós não, nós até mencionamos isso um pouco à tarde de hoje, nós não temos tido o ímpeto de ir atrás dos É benefícios. porque, A gente vai falar de, então, as escolas ocultas, né? Os caminhos parece que são ocultos para a gente chegar ao nível de ter uma boa educação sem custo. e é engraçado porque, assim, toda a internet, todo mundo, né? Uma, uma coisa básica que todo mundo sempre fala. Existem os algoritmos da internet. Então, o que acontece? Se você pesquisar hoje curso de neurociência, você vai pesquisar hoje. Amanhã, você vai abrir sua página do Facebook, provavelmente você vai ver aqueles anúnciozinhos ali, vai aparecer um monte de anúncios de curso de neurociência para você. Então, assim, É, se você é, pesquisar, de repente, alguma coisa que relacionada aí ao seu ministério, ao seu chamado, você vai achar um monte de coisa. E aí, às vezes, a gente se restringe, porque, não, eu vou usar a internet só para o Facebook, só para o Instagram, só para isso, para aquilo, e vai se restringindo e não vai buscando. A internet é uma fonte inesgotável de conhecimento. Só que a gente tem que saber usar. É uau! engraçado. A A gente internet é uma fonte inesgotável de conhecimento, só que a gente tem que saber usar. É tem um. verdade. Eu brincava com minha mãe até, tipo assim, o livro de Cantares fica um pouco depois do livro de Eclesiastes. Ai, fugi.
Fugiu. E aí, o que que eu fazia? Eu brincava com a minha mãe assim. Quando eu ia falar com as adolescentes, principalmente com adolescente, alguma coisa assim, eu falava assim, é só vocês lembrarem o seguinte, que quando estiver chegando a hora do ápice do romance na sua vida de adolescente, lembra que é tudo ilusão. Porque o livro fala exatamente isso. É tudo ilusão. Entendeu? Ele vai falando várias coisas, ele vai ponderando. É tudo ilusão. Então, assim, às vezes a sua busca por tantas outras coisas faz com que a gente. Hoje, infelizmente, a gente perde foco muito rápido. Eu falo que até eu, às vezes, estou aqui em casa, estou fazendo uma coisa e outra, quando eu vejo. Não, peraí, mas eu estava fazendo isso e era para fazer aquilo, não era. Como que eu mudei assim? Como que eu fui Sair do daqui? foco. Então, a gente perde foco muito rápido porque a gente é imediatista. É algo que eu já falei diversas vezes, né? A gente quer estralar os dedos e quer que as coisas E a coisa aconteçam. acontecer. E isso atrapalha muito a nossa vida quando se fala em quesito de educação, porque a Porque não educação exige que nós entreguemos o nosso tempo. é Para verdade. conhecer, nós precisamos disponibilizar de tempo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso agora, fiz o método CIS. E eu fiz o método CIS sexta, sábado e domingo da semana retrasada e sábado e domingo dessa semana aqui. Antes disso, nós tínhamos feito um dia de sábado. Então, no sábado, nós estudamos das 9 às 18, com meia hora para almoçar e ir ao banheiro. Depois, nós estudamos das 14, tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Então, teve um dia que acabou 3h40 da manhã, teve um dia que acabou. Esses últimos 2 dias, um acabou 2h30, o outro 2h18. Hoje, 2h18 da manhã. Então, Demanda tempo, demanda desligar da rede social, demanda atenção, demanda você se preparar, você para ter conhecimentos. requer sacrifícios, né? Requer sacrifícios, você está bem. Porque, na verdade, tudo que você for fazer, ele requer um sacrifício. Nada que você vai fazer vai ser de graça totalmente para você. Às vezes você está falando assim, eu queria muito estudar, mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho hoje jovens na nossa igreja que eles não conseguem estar nos cultos às quartas-feiras. Oi, a Gigi. Eles não conseguem estar nos cultos às quartas-feiras, mesmo a aula sendo online. Por quê? Porque alguns fazem faculdade de direito, de arquitetura, lembrar, administração. E aí acontece, demanda concentração. Se eles deixassem o celular ligado na bolsa e fossem, por exemplo, para o dia de semana, eles não iam conseguir fazer nada. Então demanda concentração. Eu vi uma pessoa falando uma vez que ele atingiu o ápice do sucesso na vida profissional dele. E aí eu perguntou qual é o segredo. Ele falou assim, olha, hoje vai ser o primeiro. Não, esse ano vai ser o primeiro Réveillon em família que eu vou passar. Porque os últimos 5 Réveillões eu passei trabalhando. Então, quer dizer. Ele investiu o tempo dele para poder chegar no nível de poder estar estabilizado. Exatamente. Então, assim, tudo que você for fazer vai requerer alguma coisa de você. Nada vai ser de graça. Vou dar um Nada vai exemplo ter. bem, bem simples e bem didático. Quando você vira e fala assim para alguém assim, quando você entra num relacionamento, você sabe que você agora você tem, é você, mas você tem uma outra pessoa também que você está se relacionando além da sua família. E aí você combina com essa pessoa assim, vamos sair hoje. A pessoa fala assim, vamos. Aí a sua família fala assim, eu vou a gente vai assistir aquele filme que a gente está falando a semana inteira. Aí você fica assim, poxa, eu queria assistir o filme com eles, e agora? Mas eu já combinei. Então são pequenas coisas. De repente você combina com alguém café, em nome de Jesus, tudo vai acabar, a gente
café junto. É verdade. Entendeu? Aí você combina com alguém esse café. Aí vira uma outra amiga sua e fala, preciso de você para tal coisa. E aí? Então, são exemplos assim, bem didáticos e bem simples, mas que faz sentido para você. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter, primeiro, um foco. Segundo, a gente tem que escolher fazer isso. E terceiro, a gente tem que entender que a gente vai sim abrir mão. Abrir mão. Sim. Se eu quero essa agenda, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para comprar. Então, tudo tem que ter foco, escolha e renúncia. Sim, porque senão não vai. Tudo, tudo. Mas o mais interessante é que Jesus ele deixou isso claro para a gente, né? Eu falo Sim. assim que o maior, eu amo quando eu vou falar com o pessoal da educação que eu cito Jesus, porque assim, ele foi o maior mestre que a gente podia ter. Ele tinha uma pedagogia perfeita, ele tinha uma didática perfeita. E aí a gente poder observar os ensinos dele e observar os exemplos que ele nos deixou no dia a dia com os discípulos, você percebe isso. Ele mostrou pra gente o que ele fez. Ele podia ter ficado lá quietinho com o pai. Ele podia falar assim, pai, esse povo aí, ó, tá quieto, não vou. Mas ele decidiu ir. Então ele decidiu abrir É. mão de tempo com o pai para poder ter, para que nós pudéssemos ter eternidade com ele. Entendeu? Então, assim, Então, olha só, ele também renunciou para que a gente conseguisse ter, né? exatamente. Então, eu falo assim, se você for olhar tudo que algum dia nós precisarmos ou precisamos no passado fazer, ele já nos deixou algum exemplo. Ele já nos deixou algum alerta, sabe? Ele já falou, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Olha, ele já teve alguma atitude semelhante, sabe? Então, é muito incrível você observar isso, sabe? José, ele achou, eu falo assim, José é outro exemplo também de, de abrir mão que talvez ele, no início, ele não tivesse entendido. Mas se você parar para olhar a história de José, ele precisava deixar de ser o filhinho do papai para se tornar o governador. Porque enquanto ele fosse filhinho do papai, não tinha como. Não ia crescer, não ia crescer. Ele Ele precisava era, conhecer a ele língua do era Egito, herdeiro, né? ele Do precisava conhecer. herdeirinho. E ele não ia conhecer a escrita dos egípcios se ele ficasse lá na casinha do papai, vigiando os irmãozinhos. Ele fez um Não, estágio na educação. Ele falou assim: José, se for. José, não, sabe, José? José, ele fez um estágio na educação infantil com os irmãos, entendeu? é. Para ir pagando lugares mais altos. É muito interessante isso. Nossa, muito legal essa analogia. José fez um estágio de educação infantil com os irmãos para poder galgar os degraus. E É, trazendo para o infantil, como você analisa hoje a educação infantil? Vamos falar a nível de Brasil, que é o país em que nós estamos, mas vamos para o mundial. A educação infantil nessa pandemia, que teve toda olha, uma mudança. Existe a educação pré-pandemia e a educação pós-pandemia. pandêmica, né? Porque ainda É, estamos nela. então, eu tava até comentando isso com a minha prima, porque assim, eu queria muito estar em sala de aula para vivenciar esse tempo. Infelizmente não estou, mas continuo, igual eu falei, eu não paro de me reciclar e de pesquisar, me tornei uma pesquisadora por enquanto, mas eu tenho acompanhado muitas professoras que têm, né, disponibilizado o seu tempo, que têm estado com muitas escolas que têm disponibilizado as professoras, tudo. E isso é muito interessante, porque assim, muita coisa tem que mudar, né? Muita coisa. A minha prima, por exemplo, que mora aí, ela falou que a filha dela, minha sobrinha,
estava tendo crise com 9 anos de idade, de choro, dessas coisas, de ansiedade, porque eu não estava conseguindo fazer tarefa. Olha Porque, isso. porque jogaram lá a matéria para ela e ela não estava conseguindo fazer. Aí eu fui explicando para minha prima, falei, ó, faz assim, assim com ela, tenta, cria um ambiente para ela que ela possa ser propícia ao estudo. Porque, infelizmente, pastora, se você for olhar hoje, você pode contar nos dedos as casas brasileiras que têm estrutura para isso. Não Pra, tem, não digo nem brasileiras, eu digo em nível mundial mesmo. Lá, sabe? apesar que na Europa é cultura deles, os filhos, os alunos, terem uma escrivaninha, né, que a gente chama, uma mesinha Sim, uma secretária para eles estudarem nos seus quartos. Porém, é cultura, mas nem todos têm. É algo assim completamente diferenciado, né? então. Então, assim, eu acho que, sendo bem sério, ninguém estava preparado para simplesmente parar tudo. Ninguém estava preparado para simplesmente, vamos. Né? Eu vi muita escolinha aqui fechar, vi muita Caramba. escolinha fechar, porque não tinha condições de manter professor, de manter, sabe? Tem Então, os assim, alunos. eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui em Itajubá, a gente não pode estar com as crianças na igreja. Então, as crianças, desde março do ano passado, não vão, porque como há risco, então eles não proibiram, mas eles recomendaram, né? Então, Recomendações. eles Aqui não em proibiram. São Paulo, não. Aqui em São Paulo está tendo as escolas, as salinhas, né? As escolas bíblicas. Sim, Tem tido não, as gente, escolas bíblicas. não. Então faz muita falta, muita falta. Mas assim, com, tanto para os pais quanto para os professores, já é também um grande desafio, porque eu falo assim, eu até falei com a minha irmã isso hoje, falei ontem. Falei, Giovana, eu vou voltar a colocar o cartaz das aulas, tudo com preço reduzido para ajudar o pessoal que precisa, tudo. Mas assim, infelizmente também tem a questão de que a gente faz a nossa parte. Mas aí, às vezes, igual eu falei, o aluno não tem estrutura, como que a gente vai fazer? A gente não tem como levar tudo, entendeu? Não tem, mas. E aí eu falei até com umas mães da igreja, eu falei, gente, monta, nem que seja lá na cozinha, durante o tempo que ele foi estudar, na mesa da cozinha, monta na mesa da cozinha, O sabe? espaço. Isso é uma Sabe? boa dica, porque eu, quando eu estudava, essa é uma coisa, né? Quando eu era pequena, a minha avó, quando nós tínhamos que fazer os trabalhos da escola, lição de casa e tudo mais, aqui na minha casa eu tinha uma mesinha, mas na casa da minha avó, que era com quem eu ficava, que ela me criou, eu e meu primo, nós sentávamos na mesa da sala para estudar, e ela deixava tudo ali, era o ambiente do estudo. Então, tinha os potinhos com caneta, com lápis, o espaço para abrir a cartolina. Então, nós sabíamos que naquele momento nós estávamos em um ambiente, apesar de ser dentro de casa, estávamos em um ambiente escolar. Aquilo Uhum. estimulava a nossa educação, né? Então, você vê que isso que está dizendo é muito importante mesmo, os pais prepararem ambientes propícios para estimular a criança a estudar. Verdade. Opa, falei. Eu estava lendo um comentário aqui que foi do Vitor. Sim. Inclusive o Vitor mora em Portugal, Evelyn. Mora em Portugal, Vitor. Meu vizinho de E conterrâneo. uhum, ele estudou comigo no Roberto Patrício. Olha aí. Vizinho aqui, vizinho lá.
Dizia aí, dos dois. E aí, Desenho tipo, químico aqui no peri e vizinho lá. e aí ele estava falando assim, uma coisa muito interessante, que ele falou assim, que infelizmente ele vê muitos irmãos, tipo assim, falando que não fazem algumas coisas, deixam de fazer, de estudar, de fazer alguma coisa, por não ser por esperar a vontade de Deus. Ah, sim. A vontade de Deus. É algo muito bom a ponderar também, gente, porque assim, é, Deus deixou aí um monte de coisa para você estudar. Deus deixou um monte de. Cara, Salomão, ele deu sabedoria para Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existe, sabe? Então você imagina um tanto de coisa que o cara não conhecia. Agora, a gente vai se. Não, mas a letra. Eu escutei isso uma vez. Não, porque você não pode fazer faculdade, porque a letra mata. Aí eu, tá bom, meu irmão, não vou nem discutir com você, porque Melhor senão não discutir. eu aqui fosse. A minha letra aqui que vai aceitar a lei. É como ele falou, em cima desse comentário anterior dele, hoje pela tarde nós trouxemos 3 versículos, que eu estou levando eles como versículos chaves para essa semana da educação. Josué 1:8, que fala assim, que o livro da Torá esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Quer ter bom êxito, quer crescer? Medita nesse livro dia e noite. Ou seja, como é que eu vou esperar uma confirmação, um plano que Deus quer, se ele já falou lá em Josué que eu tenho que estudar? Exatamente. Estuda, medita, age conforme o que você aprendeu. É educação isso aqui. Age conforme o que você aprendeu, aí você vai ter êxito, vai ser vitorioso. Não é tipo assim, ai, Deus vai me trazer a vitória. Ele já te trouxe, tá aqui, ó. Uhum. A vitória é aqui. É só você Eu, meditar e agir conforme isso aqui. um dos sentidos daquele versículo que fala que eu sempre trabalho com o pessoal da educação, vários sentidos de um único versículo. Sim, vários sentidos assim. Deles aplicarem principalmente nas aulas. E um dos sentidos que a gente estava trabalhando esses dias foi o seguinte, de você, quando você fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer ela não vai se desviar dele, você ensinar a criança a buscar conhecimento também. Você ensinar o seu liderado, novo convertido, que seja, a buscar conhecimento. Porque aí ela não vai se desviar desse caminho de buscar o conhecimento e de entender que, tipo assim, não é de qualquer jeito, porque não é para qualquer Deus. Olha que interessante. Gente, pode interagir à vontade. Eu não consigo. O Vitor O do colocou Vitor, mais um comentário. Então, tem um do Vitor e um da Célia. Você né? consegue ler aí? O do Vitor, sim. O do Vitor, ele tá falando aqui que ele tá falando do mestrado dele, que é em neuroarquitetura. Aí ele está falando aqui, posso afirmar, junto com vocês, a importância da educação. Ele está fazendo A mestrado em neuro. especialização da educação. E a Célia, ela falou assim que esse tempo da pandemia, ela descobriu porque Deus falou assim para ela, cuide das crianças de casa. Treina com elas em casa, porque você vai estar treinando elas, capacitando elas para elas poderem encarar o mundo lá fora. Então, Verdade. ela preparou as crianças, preparou o ambiente, tem cuidado, tem educado para que eles, quando saírem, então não perdeu aquele foco da educação, né? Como tem. Aí, ó, eu vou mostrar para você, inclusive, é bem simplesinho, sabe? Fiz para as crianças lá na igreja um vídeo, Não e aí, consigo. é um livrinho da criação, dá para ver? Ai, que lindinho! Para quem é mãe aí, ó, é de Olha EVA, aí. é de EVA. Aí ele começa a contar, só que ele abre aqui. Aí aqui, ó.
Ele começa aqui, ó, no início, né? Certo. Aí eu fiz as páginas soltas justamente para poder, na hora de contar, ficar mais fácil. Então, esse Ai, primeiro, vai montando. ó, aí vai passando, ó. E não é difícil, é de EVA, olha. Olha, simples. E Aí dá eu para as fiz, mães fazerem em casa com as crianças. sim. E se alguém quiser, se alguém que estiver vendo a live quiser, eu posso ensinar. É só pegar no WhatsApp. Pode pegar com a professora Evelyn no meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu vou chamar no direct, que a gente faz junto. Ou. Olha, É, lindo. olha que belezinha. Ah, que bonitinho. E aí eu terminava a história, quando eu contei, eu terminava a história juntando tudo e perguntando para eles se eles sabiam o que Deus fez no sétimo dia. E Ah, aí eu juntava tudo e perguntava assim, vocês lembram que Deus fez no sétimo dia? Aí eu pegava, não sei se vai dar pra você ver aí, ele descansou. ai, olha, tô vendo. Entendeu? Então, nossa, trabalhei muito, muito, muito com eles. E assim, uma outra coisa também que a gente está preparando, que tá. Agora também com esse negócio que aconteceu com a mãe, tudo, a gente ficou meio sem sair muito aqui em casa. Agora que a gente está voltando a sair e tal, então não consigo conversar com as meninas. Mas a gente já marcou reunião essa semana, e assim, alguns dos materiais que eu uso são materiais que eu usava lá na faculdade e do meu projeto de TCC, que foi sobre educação cristã, mas não se, mas educação cristã dentro da escola, priorizando os princípios e valores de Jesus Cristo. Então eu Olha, trabalhei, a gente trabalhou matemática, é, trabalhou português, trabalhou geografia, nossa, que tudo interessante. dentro das parábolas, sabe? Foi muito, muito legal. E aí é um dos materiais, esse material aqui, é um dos materiais que eu usei como base, né? Não é um material cristão, tá vendo? Sim. Ele tem vários, ó. Eu trouxe muita coisa, gente, hoje. Assim, Ai, que ó, gracinhas. Aí, ó. tem data Tem comemorativa. conforto. Ele tem alfabetização matemática, ética e cidadania, aqui, ó. Olha aí, que Tudo lindo. sim. Querendo ou não, quando você lida com as crianças, você tem que entender uma coisa. A sua geração é diferente da minha, mas a, a geração da Gi deu um salto tremendo. E Deu. dela por diante, essas crianças hoje de 15 anos já, foi ainda maior. Então, tipo assim, diferença de É uns porque 5, assim, e as esse crianças ciclo geracional, né? e eu tenho crianças lá na igreja de 3, 4 anos que, mano, você fica assim, como? São extremamente ligados. E ao mesmo tempo você sabe que ao mesmo quanto mais ligado, infelizmente, mais desatento também. Por conta desse É, déficit de atenção que a porque eles gente estão levando um boom de informações, né? Eles não estão exato. tendo aquilo que nós falamos no início, o tempo para processar a quantidade de informação que está sendo jogada sobre eles. Isso está acontecendo com a gente. Com a Uhum. gente, nós adultos. Nós recebemos, você usou um pouco sobre o algoritmo da internet, mas nós recebemos tanta informação na nossa mente, são tantas coisas por dia, se a gente analisar o quanto nós absorvemos visivelmente, mas não quer dizer que intelectualmente, que nos fazem tomar escolhas que nós não escolhemos. Verdade. Nós não É, escolhemos. Porque se eu perguntar, por que você está usando esse brinco? Eu vou dizer, gente, eu uso esse brinco porque eu acho esse brinco lindo. Eu gosto de brinco assim. Toda a minha vida eu gostei. Porém, se eu perguntar para uma outra menina, por que você está usando? Ela fala assim, eu achei, eu vi na menina na internet.
ela estava usando e eu gostei. Exato. E, Exato. o que você vai comer hoje? É muito simples. Só você comentar com alguém o que a gente vai comer de janta. Daqui a pouco aparecem as receitas. Aí você é levado a fazer aquela receita que você viu na internet, que tipo, oh, você come com o olho, né? Que linda. Vou fazer. Ou seja, até a sua comida, quem já tem escolhido, é um algoritmo da internet. Nós estamos perdendo o hábito de pensar. Estamos perdendo a nossa racionalização. Isso para a criança, reverte isso tudo para uma criança que parece uma lima nova. É muita, Absorve muita tudo. informação, muita coisa. Então, se a gente, como, não só nós educadores, mas os pais, eu falo assim, pá, você que é pai, que é tio, que é mãe, sabe, que é madrinha, que seja, que é irmã, você tem que entender que a responsabilidade também é sua, não sabe? Ah, mas não, é só do professor. Não é. Ainda mais agora, porque o professor não está podendo estar o tempo todo. O professor não está podendo mais poder atender, não está conseguindo atender mais do A mesmo demanda. jeito. Então, assim, o que que você vai fazer para mudar? O que que você vai fazer para que na sua casa seja diferente? Ah, eu não tenho condições de montar um ambiente. Monta na mesa da cozinha, ah, não tem como também. Então, separa, ó, esse horário é horário de estudar, então a TV vai ficar desligada. Já que não tem mesa, já que a gente sempre estudou que seja no quarto, no chão da sala, que seja, então a gente vai estudar aqui. Mas esse É, ambiente agora é um ambiente de estudo, desligou tudo, vamos fazer. Porque senão você não presta atenção, não presta. Eu escutei algumas pessoas num aniversário, um pouco antes da pandemia estourar no ano passado, falando assim: ah, eu não vejo a hora de voltar ao presencial, porque EAD ninguém aprende nada. Aí, isso estava um aluno de um curso de direito, se não me engano, e uma psicóloga já formada. Aí eu falei assim, como não aprende nada? Óbvio que aprende. Tanto é que a minha faculdade foi inteira EAD. Falei para eles, não, mas existem pessoas e pessoas. Então, tipo, tem que voltar logo presencial, porque a maioria das pessoas não. Falei, sim, mas aí é questão de concentração. A maioria disciplina. estava confortável, porque sabia que a faculdade, vou dar o exemplo da faculdade, estava ali todo dia, né? Que a aula estava ali todo dia. Agora, se para adultos já está difícil, você imagina para crianças. Então, Alguém comentou que nesse tempo de pandemia foi bom para ela, foi uma bênção, porque ela conseguiu contar mais historinhas bíblicas para as filhas e ela viu o comportamento das crianças mudarem. Que é isso que a pandemia também fez, ela nos trouxe para dentro de casa. E quando ela verdade. nos trouxe para dentro de casa, ela expôs as mazelas. Ela expôs as nossas mazelas, ela expôs aquilo que não estava se vendo, né, ao redor. Então, quando trouxe uma luz, falando, olha, está defasado aqui. Então, na questão, É, até como você disse, a educação, ela falou aqui, foi quem? Foi a Rose Rebeca Ross. Então, a educação, ela estava sendo negligenciada, pode-se bem dizer assim. Estava confortável, porque é isso que você disse. O adulto falou, olha, eu prefiro que seja presencial, porque aí eu chego lá, então naquela hora eu sou obrigada a prestar atenção. sim. Eu sozinho não tenho disciplina nem educação para separar um momento para estudar. Uhum. E aí você entende que tipo, quando você fala assim, ah, eu não consigo ler um livro, e a sua criança vê que você não consegue ler um livro, ela não vai querer pegar o livro e ler também? Não Porque a vai. criança é muito movida pelo exemplo. A criança é muito movida pelo exemplo. Então, eu posso dizer isso como pedagoga, eu vi muito isso dentro de sala de aula, sabe? Da criança querer pegar um livro, por quê? Porque a gente estava com o livro na mão.
que a gente lia para as crianças todos os dias antes da aula começar. A gente passava a matéria, a gente pegava um livro e começava a ler para eles. Então, eles queriam que a gente acabasse logo a leitura para que eles pudessem ir lá na biblioteca pegar aquele livro do professor antes mesmo de qualquer outro aluno. Então, quando você faz o exemplo, se você se torna o exemplo deles, eles vão olhando e falam assim, nossa, ela está lendo. Quero ler também. O que será que ela está lendo? O que você tem de legal ali? Quando você senta por uns minutos para estudar, por mais que sejam poucos, a gente sabe que é correria, o exemplo vai fazer com que o seu filho fale assim, nossa, não, peraí, papai está levantando para estudar. Então, também quero. Se ele faz assim, eu também quero. É mais fácil. Agora, se você vai estudar o tempo todo, eu não estou criticando, gente. Acho que cada um tem os seus métodos, óbvio. Mas, assim, se você tirar um tempo, a concentração é maior. Então, assim, se você simplesmente ficar sentado naquela seu fone de ouvido, seu filho não vai saber que você está estudando. E aí ele vai reproduzir o comportamento sentado com fone de ouvido. E aí você vai falar assim, nossa, mas o fulano, aí você vê, adolescente é tudo igual mesmo, não tira o fone de ouvido. Mas aí viu o seu comportamento, ele viu você fazendo isso, e aí? Eu achava interessante, acho que você vai lembrar disso. O bispo falava muito assim nos cultos de domingo, às vezes assim. Ele falava assim, tem gente que vem pro culto cheio do missionário Faustão e do obreiro Gugu, e quer sentir a presença de Deus nos cultos. Tem gente que chega em casa cheio de canais do YouTube, não tô falando não tô falando que é contrário, mas tipo assim, de entretenimento, e aí quer que o filho pegue um livro enquanto ele tá lá rindo do Felipe Neto fazendo piada. Entendeu? Então, assim, não tem como você cobrar algo se você não faz. Que você não faz. Um ponto muito importante é seja exemplo para o seu filho, como eu falei, para o seu sobrinho, para o seu irmão. Tá todo mundo, inclusive as crianças, infelizmente, literalmente surtando dentro de casa. Então, assim, o que você pode fazer para mudar isso? Eu acho que o cantinho, principalmente do estudo, é o primeiro passo. Tá? Você separar o tempo para que ele possa estudar e seja um exemplo mesmo. Tira um tempo para você. Eu não quero estudar, não tem mais nada para estudar, mano. Então senta com ele e fala assim, vamos estudar junto a sua matéria. Para eu poder entender. Porque assim, não adianta, eu posso virar para você e falar assim, igual eu falei que eu falei para Giovana, Gi, eu vou ver se eu faço mais baratas aulas, tudo. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu posso ir na casa da pessoa 300 vezes. Se depois que eu sair de lá, 40 minutos, uma hora que eu fique lá, depois que eu sair de lá, não tiver nenhuma conversa com seu filho, vamos sentar, quais são as lições que você fez hoje? Vamos ver. Não vai adiantar. Que você aprendeu. Vai ser um tempo totalmente perdido. Vai ser um tempo totalmente perdido. Então, porque assim, a criança, ela é como nós, ela também precisa do senso de valorização. Então, quando você valoriza os pequenos conhecimentos dela, sim, valoriza a conquista daquele dia. Eu vi pela minha sobrinha. Minha sobrinha está com 7 anos agora, então ela está no 2º ano. E as aulas são online. Eu cheguei na casa dela um dia, ela veio correndo, porque essa criança já sabe para quem contar. Sentou e falou assim, tia, você não sabe, hoje a prof ensinou a fazer o abecedário. Falei, quem? Ela não sabia nem falar direito, era o cabeçalho. Ela falou assim, eu aprendi o dia da semana e eu aprendi do tempo. E eu falei, como é que é? Aí fiz aquela cara, meu Deus, e como que é? Me mostra. E ela correu e pegou o caderno e ela me ensinou. E aqui, olha aqui, tá vendo aqui?
tem tanta azul, e aqui tem tanta azul. Eu falei para ela, então quantas tem? Ela falou, tem 6, né? Tipo assim, você já sabe, tia, quantas tem. Eu tenho que te ensinar tudo agora, sabe? Mas aquilo para ela era uma delícia, porque alguém estava prestando atenção, e os pais dela são iguais, puxam a atenção nela nisso, prestando atenção e vibrando cada Junto. conhecimento que ela está tendo. Se nós não fazemos isso em casa, como você disse, não adianta, você pode ir ensinar, 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 que o pai em casa nem valorizou aquele tempo que o filho ficou, se dedicou para aprender, não? Aqui em casa, a minha tia está aqui em casa, né? Que ela veio nos ajudar com relação à mãe, tudo, né? Mandamos de paz. E aí, eu estava observando a Marcela, minha prima. Marcela, ela tem 15 anos. Eu nunca observei assim tão de perto. Não sei, na casa dos outros, mas eu posso falar pela Marcela. Que eu vejo ela se esforçar num nível, mas um nível que, tipo. E tem umas coisas que na minha época não tinha, e que estão tendo agora, por conta também dessa educação pandêmica, né? Você falou. É. Então, assim, ela virou para mim e falou assim: teve uma questão que foi perguntado que era sobre uma questão. Como é que era? É, é uma matéria que busca principalmente as questões psicológicas. E aí tinha várias coisas lá, várias situações, e eles pediram para eles colocarem situações que eles tinham vivido com relação a isso. Aí eu fui olhar, tipo, empatia, procrastinação, é, Mas, resiliência. Aí eu olhei assim, ó, Marcela, isso é a matéria da escola? Ela é. E vários outros termos, tipo, termos sabe? adultos, pode dizer. Ensino médio, sabe? E ela assim, mano, mas eu não sei, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Aí eu falei, então vamos sentar e vamos ver isso. Minha tia tinha saído. Aí eu falei, então vamos sentar e vamos rever isso. Aí a gente foi, releu. Falei, agora lê em voz alta para você entender. Aí ela leu em voz alta. Ela, tá, acho que entendi. É isso? Eu falei, é. Então tá, então vou colocar assim, assim, assim. Pode ser? É isso mesmo, vai em frente. E assim, eu vejo que ela se esforça pra caramba. Eu imagino o quanto os adolescentes nessa pandemia, só de ver ela já me deu, sabe? Sim. Imagina o quanto que também não está sendo fácil, porque eu não a- pelo menos em Carapicuíba, que é onde a escola dela se encontra, Uhum. mudou muitas matérias e muita coisa, tipo, que na nossa época não tinha. Se tivesse, Não seria tinha. bom, entendeu? Se tivesse, seria bom. Mas para o contexto da época deles é extremamente necessário, porque antes da pandemia, se for pensar bem, já era uma geração com muitos de, de problemas psicológicos, de depressão, de tudo isso. Então, ter matérias que são voltadas para isso também ajuda muito. Muito. Que bom. Amandita, estamos nas vias finais. Faltam aí Já mais 3 minutinhos. É, passou rapidinho. falei Então, demais. fale para nós as suas considerações finais, mais algumas indicações. E eu gostaria que você fizesse uma oração pela educação infantil, a nível Sim, mundial, a nível de Brasil, a nível de igreja. Aí você deixa o sim, Espírito Santo de Deus te guiar. amém. Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que vocês possam ter aproveitado essa live. Eu espero ter passado algumas informações, algumas coisas boas para vocês. Muitas. Nossa, foi muito maravilhoso estar aqui com a pastora Evelyn. Também compartilhar com vocês, né? Se tem alguém aí orando também pela mãe, que hoje eu fui vê-la e ela está se recuperando bem.
Glória a Deus. Tiraram agora os sedativos, né, tudo. Então, assim, nossa, é uma grande, grande vitória pra gente poder, que nem hoje eu pude, não deu para falar muito com ela porque ela ainda tá com a traque, Ah, então sim. as dela saem muito, mas, sabe, vê-la de olho aberto, vê-la tentando conversar, porque quem conhece a mãe sabe que é tagarela, então tentando conversar é muito. Que bênção, que bênção, que bênção. E quanto a, principalmente ao tema, vamos voltar ao tema, a pessoa fugindo do foco, fala e foge do foco. Eu quero realmente deixar claro para vocês, muito simples, muito fácil para a gente jogar a peteca um pro outro. É muito fácil eu virar para vocês aqui como pedagoga e falar para vocês assim, olha, vocês que são os pais, vocês que se virem. E não é assim, entendeu? É, essa frase que eu tinha falado antes, que tipo, tá todo mundo surtando, realmente. Você vê que tem crianças que, igual esse teu exemplo da menina que tá em crise com 8 anos de idade porque não tá conseguindo fazer matéria da escola. Tem pai que tá em crise porque não tá sabendo como fazer. E tem professor também que tá totalmente em crise porque tá se sentindo amarrado. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo surtando. Então, ao invés de simplesmente jogarmos a peteca um pro outro e queremos fazer alguma coisa, por que não todo mundo se segurar junto? Sabe? Precisou, chama. Precisou. Chama, pede ajuda. Eu não tenho quem possa fazer isso por mim. Se não tem na sua cidade alguém que possa, um pedagogo que possa te ajudar, sabe? Tem vários pedagogos no Instagram se disponibilizando. Se precisar, Sim, pode chamar no direct, que a gente ajuda também, não tem problema nenhum, pelo contrário. E é a gente está verdade. aqui, a gente tá aqui para isso. A gente é irmão. Irmão se ajuda, na verdade. É, Irmãos que ajudam. agora vamos lá. Eu gostaria de agradecer a todos que entraram na live. Eu não consegui ver todo mundo. Eu só. Estou passando. Duas pessoas que eu. Na verdade, uma eu ouvi a Evelyn falando dela. E o outro eu vi aqui, que é o Vitinho, né? Vitinho, beijo. Muita saudade de você. Muita saudade de você. Quando ele foi para Portugal, eu fiz uma garrafa com a foto da nossa turma. Hum. Já. Não vou dizer quando foi que a gente formou, que faz pouco tempo, entendeu? Ah, foi Tudo ontem, que foi ontem. Portugal, pouquíssimo tempo, entendeu? Aí eu fiz a garrafa com a fotinha da nossa turma para ele levar para Portugal, entendeu? De Olha aí. decoração. E também a Rebeca, eu acho que ela tá na Nova Zelândia, se não me engano, a Rebeca Rosa. Se não me engano, se eu estiver errado, a Rebeca Ah, me sim. perdoa. É uma pessoa muito querida também, ela é daqui te ajudar. Ela também é pedagoga, então eu não consegui ver todo mundo, gente, porque aqui pra mim, como a luz da lanterna tá bem aqui Ai, no assim, rosto. ó, ele falou Olha, ele disse assim, que mês que vem ele está em São Paulo. E a e a garrafa garrafinha é com ele. tá, entendeu? Ó, sabe, eu estou em São Paulo, hein, Vitor? Estou voltando para Portugal. Nós vamos trocar. Então agora eu vou orar com vocês, tá? Porque o tempo tá correndo aí, né, Evelyn? E já vai terminar a live. E mais uma vez, agradecer a todos vocês, gratidão de coração, porque é muito bom estar aqui com a professora Evelyn e essa interação toda foi muito gostoso, de verdade. Que bom. Então vamos lá. Oi, paizinho, como é bom estar aqui mais uma vez diante de ti e poder compartilhar um pouco de conhecimento com essas pessoas, poder ter essa conversa descontraída e ao mesmo tempo, Senhor, informativa. Jesus, eu queria colocar diante de ti, Senhor, as nossas crianças, a educação infantil. Senhor, tanto dentro das igrejas, quanto, Senhor, fora.
tanto a nível de Brasil como a nível mundial. A gente sabe que muitas escolas não voltaram e nem tem previsão de voltar. A gente sabe que tem países que já regressaram e estão seguindo normas bem rígidas. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria a nós que somos da área da educação, para que a gente possa guiar essas crianças no caminho do conhecimento, guiar essas crianças nos teus caminhos, Pai, para que elas possam crescer e florescer, para que elas possam desabrochar, Senhor, sabe, num nível que quando tudo isso acabar, Senhor, elas estejam prontas para trilhar o caminho sem medo. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, os professores. Sim, Porque também não é fácil para eles não poder estar, muitas vezes, na sala de aula, com seus 20, 30 alunos, para poder adiantar, fazer tudo mais rápido. Ter, muitas vezes, Senhor, ser demitido, ter que procurar outros meios. Então, Senhor, eu creio que o Senhor está com todos eles também. Pai, eu coloco diante de Ti os pais, que têm muitas vezes sacrificado, ido dormir tarde, acordado cedo, para tentar fazer o melhor para os seus filhos. Senhor, diante de Ti eu coloco a vida de cada um que assistiu essa live. E que eles possam, sabe, ter absorvido ainda mais um pouquinho daquilo que o Senhor colocou para eu falar com eles nessa conversa informal. Eu te amo muito, Jesus. E eu quero ministrar sobre a vida de cada um deles um coração de criança, inocente, puro, sabe? E excelente para o bem. Que eles possam, Senhor, ter um coração de excelência para o bem e para a luz do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada de novo, Amandita, que mesmo em meio às turbulências esteve aqui conosco. Estou muito feliz de saber que a minha amiga logo, logo está em casa. Eu já estou vendo o café e o pão de queijo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu já estou sentada na mesa da casa dela, tomando café e comendo pão de queijo. Vocês podem ver outras coisas. Eu já enxergo lá. Eu já me vejo lá, sentada com ela, conversando, abraçando, beijando, né? E também o Vitor falou que a gente marcar para tomar um café. Vitor, já estou imaginando a gente também na mesinha tomando nosso café, sim. Eu já consigo ver. Nós precisamos ver, como diz a palavra, olhe com os olhos da mente. Veja, não olhe com os olhos da face, mas pelos olhos, não ande por vista, mas ande pelos olhos da fé, pelos olhos da mente, então que nós possamos enxergar isso. E já enxergamos uma educação infantil diferenciada em nosso mundo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Amanda. Senhor Jesus te abençoe, continue te prosperando. Olha, eu esqueci de falar na apresentação. Se eu não falar, eu esqueci de falar, né? Que eu sou noiva de um homem maravilhoso que ela Pronto, começou a lavação de seda. Se não babar ovo depois, né? Vai, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Brincadeira da parte, chega, vamos. Foco. Foco. É isso aí. É noiva de um homem maravilhoso. Um abençoado que ainda não sentou comigo, deixa aí. Ainda não passou aqui no crivo aqui da conversa. Eu já mandei uma mensagem para ele já. Falei, olha, nós dois temos que conversar. Adoro. É bênção, é bênção. Porque nós vemos agora, nesse exato momento ele está trabalhando também. Glória a Deus. Lá no serviço dele, graças a Deus. A fábrica não parou. Então. Uma bênção. E nós estamos nos preparando para o casório, em nome de Jesus. E ano que vem tem bolo. Tem bolo. Sabe o que é isso? É aproveitando o pessoal que está entrando aí, está vindo na live, para você que acha que
Não, mas será que servir esse Deus? Será que ser jovem com esse Deus? Nós temos uma live sobre isso, Juventude Cristã, com a pastora Amanda Jesuíno, dá uma olhadinha aí no GTV no ano passado, mas ela foi obediente aos princípios, ela foi fiel à educação que ela teve, e o Senhor trouxe para ela o melhor. Verdade. Porque com Deus é assim, Ele traz o melhor. Verdade. Porque, como eu falei agora há pouco na palavra, se você assumir a responsabilidade de estar ali, meditando dia e noite, vivendo de conformidade com o que a palavra diz, vai ser bem sucedido nas suas empreitadas. Então, que nós possamos ser assim em todas as esferas. Deus abençoe, Amandita, Deus abençoe, queridos, uma boa noite para vocês. Pastora Sandra, Deus abençoe, Lazinha, Célia, Sandra, outra pastora Sandra Oliveira, Rose, Vitor, Rebeca, que Deus abençoe vocês, Aline, todos que estiveram conosco aqui, pastor Rodrigo, que passaram, os que estiveram, que vocês possam aí ter tirado um bom proveito, assiste essa live de novo, compartilha, curte, e amanhã estaremos meio-dia novamente com Pérolas em Live, continuamos a semana perolando na educação. Amém? Um beijo, lindão. Fica com Deus. Gente, segue lá se quiserem. Oi? Falei, gente, segue lá se vocês quiserem. Ah, é? Não, gente, sigam a Amandita, sigam a Amandita. Ela, gente, tem um canal no YouTube, aí, você tá vendo? Você me lembra? Ela tem um canal no YouTube, gente, da Descabelada. Vocês não têm noção o que é esse canal. Vai no YouTube lá e pesquisa Descabelada. É top da galáxia. Muito bom. Beijinhos. Fique com Deus.